Você já se perguntou como se tornar tão irresistível, tão magnético, que aquela pessoa que antes não enxergava o seu valor, de repente não consegue mais parar de pensar em você? Talvez você esteja tentando atrair alguém novo para a sua vida. Ou, quem sabe, seja alguém com quem já teve uma conexão forte, mas que hoje parece distante. Não importa qual seja a situação, provavelmente já te disseram que o segredo é correr atrás, provar o seu valor, insistir até ser notado. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém fala. Essa abordagem está completamente errada. Quanto mais você corre atrás, mais você se perde. E menos essa pessoa te valoriza. Hoje, vamos virar o jogo. Eu vou te mostrar como fazer algo completamente diferente. Algo que essa pessoa jamais vai esperar. E não se trata de joguinhos ou manipulação. É sobre algo muito mais poderoso: dominar a si mesmo. Sua energia. Sua postura. Quando você incorporar isso que eu vou te mostrar, aquela pessoa que te ignorou, que se afastou, que achou que você estaria sempre ali, vai começar a sentir sua falta de um jeito tão profundo, tão inevitável, que vai se arrepender de ter te deixado escapar. Vai voltar. Rastejando. Aqui vai a verdade nua e crua. A atração verdadeira não tem nada a ver com o que você diz ou faz. Ela está na forma como você se comporta quando a outra pessoa não está por perto. Muita gente perde o poder nesse momento, reagindo com desespero, mandando mensagens em excesso, aparecendo o tempo todo, implorando por atenção. Mas, a cada vez que você faz isso, está dizendo em silêncio: eu preciso de você para me sentir completo. E não há nada que mate mais o desejo do que sentir que tem alguém nas mãos. Agora imagine, e se você retomasse o controle? E se, em vez de tentar preencher cada espaço com conversa, atenção ou emoção, você deixasse o silêncio, a confiança e o autocontrole falarem por você? É aqui que entra o verdadeiro poder do estoicismo. O estoicismo nos ensina uma das lições mais poderosas que alguém pode aprender. O verdadeiro poder não está em perseguir os outros, está em dominar a si mesmo. Quando você para de tentar reconquistar alguém, e começa a se transformar na pessoa que eles se arrependem de ter perdido, tudo muda. Agora imagine isso. Em vez de encher o celular dessa pessoa com mensagens, em vez de aparecer em todas as oportunidades só para mostrar que ainda está ali, você escolhe o silêncio. Você recua. Mas não por raiva. Não por orgulho. Você recua por confiança. Porque agora você sabe o seu valor. E não sente mais a necessidade de correr atrás de quem não está retribuindo a sua energia. E é aí que a mágica começa. Eles sentem. Eles percebem a ausência da sua presença. Aquela presença que antes estava sempre lá, mas que agora sumiu. A mente deles começa a trabalhar. Por que ele parou de me procurar? Será que cometi um erro? Essa dúvida cresce. E com ela, cresce também a insegurança. Você parou de alimentar o ego deles, e agora eles precisam lidar com os próprios sentimentos. Isso não é vingança. Isso é você recuperando o seu poder. Quando você domina suas emoções, para de reagir e foca no seu crescimento, você se torna magnético. A pessoa que antes não te enxergava, agora começa a te ver de outra forma. Porque você se torna algo que ela não pode controlar, nem prever. E é exatamente isso que faz alguém voltar. Fica comigo, porque agora a gente vai mergulhar fundo nessa nova mentalidade, usando os princípios atemporais do estoicismo. Se você está pronto para parar de correr atrás e começar a atrair de um jeito completamente diferente, clica no like e continua assistindo. Aqui vai o primeiro passo. Aceite esse desafio. A partir de hoje, você não corre mais atrás. Não implora, não se humilha, não se desgasta para provar valor a quem não te enxerga. Você vai redirecionar o foco. Vai deixar que o silêncio, o autocontrole e a confiança inabalável falem por você. Esse é o novo você. E se você está pronto para isso, escreve nos comentários: eu estou pronto para tomar o controle. Porque agora é a sua hora de parar de perseguir e começar a atrair. Mas por que eles perdem o interesse em primeiro lugar? Na maioria das vezes, é por algo simples: previsibilidade. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre aparecendo, o mistério desaparece. A emoção desaparece. E sem isso, o interesse morre. Você sabia que pesquisas em psicologia mostram que as pessoas são naturalmente mais atraídas por aquilo que é escasso ou incerto? É o chamado princípio da escassez. Quando algo está sempre ao alcance, fácil demais, a mente automaticamente passa a valorizar menos. E o mesmo vale para relacionamentos. Quando você se torna previsível,
sempre disponível, sempre dizendo sim, a faísca começa a apagar. E não para por aí. Existe outro inimigo silencioso da atração, a dependência emocional. Quando você vive buscando validação de alguém, isso coloca uma pressão enorme sobre o vínculo. A energia muda. O ar fica pesado. E, sem perceber, você passa a transmitir insegurança, o que é um dos maiores desmotivadores emocionais. O filósofo estoico Epicteto já dizia: aquele que não se perturba com a perda de coisas externas encontrou a serenidade da paz interior. Isso significa que o verdadeiro poder não está em conquistar a aprovação do outro, mas em não precisar dela para se sentir inteiro. E tem mais: a rotina, a famosa zona de conforto, é um dos maiores assassinos de conexões profundas. Os mesmos hábitos, as mesmas conversas, as mesmas dinâmicas. De acordo com a psicóloga doutora Ellen Fisher, é a novidade que estimula a dopamina, o neurotransmissor da atração, do entusiasmo e da curiosidade. Sem esse ingrediente essencial, o relacionamento entra em piloto automático, e os sentimentos esfriam. E por fim, às vezes, o interesse diminui porque você parou de crescer. As pessoas são naturalmente atraídas por quem está em constante evolução, aprendendo, se desafiando. Quando você estagna, a energia da relação também para de fluir. Em resumo, o interesse desaparece quando surgem 4 elementos fatais: previsibilidade, necessidade emocional, falta de entusiasmo e ausência de crescimento pessoal. Mas aqui está a boa notícia: existe um antídoto. Você pode virar esse jogo. Como? Tornando-se menos previsível, mais autossuficiente e comprometido com sua evolução pessoal. Quando você foca nessas coisas, a atração se reacende naturalmente. Você deixa de correr atrás e começa a ser seguido. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos entrar nos 8 passos essenciais para retomar o controle da sua energia, da sua presença, e sim, da sua atratividade. Esses passos combinam princípios do estoicismo, fundamentos da psicologia moderna e estratégias práticas de relacionamento. Cada um foi desenhado para te ajudar a sair da posição de carência e entrar no lugar de poder. E o primeiro passo é o desapego emocional. O desapego emocional é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. E atenção, não se trata de ignorar seus sentimentos ou se tornar frio, mas de dominar suas reações e impedir que outra pessoa tenha o controle sobre o seu estado emocional. Quando você aprende a se desapegar emocionalmente, para de reagir de forma impulsiva ao comportamento do outro, você se torna centrado, calmo, estável. E por que isso é tão importante quando alguém começa a se afastar ou a perder o interesse? Porque quando você está emocionalmente preso às ações ou sentimentos de outra pessoa, vira refém da validação dela. Cada mensagem ignorada, cada silêncio, vira um gatilho de ansiedade. Você começa a pensar demais, reagir exageradamente, e no fim, acaba diminuindo seu próprio valor. É nesse ponto que muita gente perde o controle. Permite que a atitude do outro dite como se sente. Mas e se, ao invés disso, você aprendesse a manter a paz, mesmo diante do silêncio? E se conseguisse permanecer firme e confiante, independente de quão distante a outra pessoa esteja? É aí que tudo começa a mudar. Fique comigo, porque nos próximos passos, você vai aprender a reverter essa dinâmica de forma sutil, elegante e poderosa. É aqui que entra o verdadeiro poder do desapego emocional. Quando alguém começa a se afastar, a maioria das pessoas entra em pânico. Elas correm atrás, perguntam o que está acontecendo, tentam se provar ainda mais. Mas você não. Você respira fundo. Você faz uma pausa. Você não envia uma enxurrada de mensagens. Não pede explicações. E definitivamente não se coloca em posição de desespero. Em vez disso, você redireciona sua atenção para onde ela deveria estar desde o início, em você. Você se lembra de algo fundamental. Quem controla suas emoções é você, não o outro. Essa pausa é poderosa. Ela impede que você reaja de forma impulsiva, evita que caia na armadilha da insegurança, e mostra algo raro hoje em dia: autocontrole. Essa prática tem raízes profundas na filosofia estoica. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O desapego emocional é exatamente isso. É a arte de não permitir que o comportamento alheio tire você do seu centro. Você não pode controlar se alguém se distancia, perde o interesse ou fica mais frio. Mas você pode controlar como lida com isso. E quando você escolhe não reagir emocionalmente,
você permanece no seu poder. Vamos a um exemplo prático. Você está saindo com alguém e, no começo, tudo parecia promissor. Mensagens frequentes, boas conversas, conexão fluindo. Mas agora, de repente, a pessoa começa a responder com mais distância. Silêncios. Menos entusiasmo. Você sente a mudança. A reação mais comum? Disparar mensagens, perguntar tá tudo bem, tentar reanimar o que está morrendo. Mas esse tipo de atitude só comunica necessidade. Desespero. Carência. E isso afasta ainda mais. Com o desapego emocional, você quebra esse ciclo. Você percebe o distanciamento, sim, mas não se abala. Você observa e segue a sua vida. Continua cuidando de si mesmo, se divertindo, se conectando com outras coisas e pessoas. E esse silêncio da sua parte fala alto. Ele diz: eu não dependo do seu interesse para me sentir valioso. E mais do que isso, o desapego emocional clareia sua visão. Quando você está muito apegado, tende a superinterpretar cada atitude do outro. Mas ao se distanciar emocionalmente, você cria o espaço necessário para enxergar a situação com lucidez. Talvez o distanciamento nem tenha a ver com você. Talvez a pessoa esteja passando por algo. Ou talvez esteja apenas testando limites. De qualquer forma, você não reage no impulso. Você age com sabedoria. E aqui vai um ponto essencial. Desapego emocional não é indiferença. Você ainda se importa. Mas se importa de forma equilibrada. Você se importa, sem se perder no outro. Essa é a diferença entre alguém emocionalmente maduro e alguém emocionalmente carente. Quando você domina o desapego emocional, sua confiança se torna evidente. Você passa a mensagem: minha paz não depende da sua presença. E isso, acredite, é incrivelmente atraente. Porque, nesse momento, o jogo muda. Eles começam a se perguntar: por que ele não está correndo atrás? Por que ela não reagiu como antes? Será que está me esquecendo? E é nesse silêncio estratégico, nessa postura serena e firme, que a dinâmica de poder começa a se inverter. Agora que você entendeu a importância do desapego emocional, vamos mergulhar nos erros mais comuns que você deve evitar ao lidar com alguém que está se afastando, e como evitá-los pode fazer toda a diferença. Os erros mais comuns que você precisa evitar quando alguém está se afastando. Agora que você entende o poder do desapego emocional, é hora de evitar os comportamentos que sabotam sua energia e matam a atração. Porque, quando agimos no impulso, muitas vezes acabamos empurrando a outra pessoa ainda mais para longe. Aqui estão os principais erros que você deve evitar, a todo custo. Número 1. Buscar explicações desesperadas. Você sente a mudança. A pessoa está mais fria, distante, menos presente. A vontade de perguntar o que aconteceu, ou você ainda gosta de mim, aparece quase como um reflexo automático. Mas aqui está a verdade. Quem busca explicações de forma carente entrega o controle emocional ao outro. Se algo mudou, observe. Dê espaço. Porque quem realmente se importa mostra isso com atitudes, não te deixa no escuro. Número 2. Enviar mensagens em excesso ou tentar forçar contato. Quando sentimos que estamos perdendo alguém, o instinto nos diz para tentar reconquistar. Mas cada mensagem enviada sem reciprocidade tira um pouco do seu valor percebido. Lembre-se, o interesse genuíno nunca precisa ser forçado. Se você está sempre tentando manter a conversa viva sozinho, o desequilíbrio está evidente. E onde há desequilíbrio, o encanto morre. Número 3. Mudar sua personalidade para agradar. Este é um dos erros mais perigosos. Você começa a ceder demais, evita dizer o que pensa, começa a concordar com tudo para tentar ser aceito. Mas o preço disso é alto, você se perde de si mesmo. E o pior, a outra pessoa sente. A autossabotagem nunca conquista amor verdadeiro. Apenas cria relações baseadas em medo e dependência. Número 4. Stalkear ou ficar obcecado com redes sociais. Checar se ela visualizou. Contar quantas horas demorou para responder. Ver se curtiu fotos de outras pessoas. Esse comportamento só alimenta a ansiedade. Enquanto você vive no mundo virtual das suposições, perde a chance de se fortalecer no mundo real. A solução? Se distancie. Dê espaço. Recupere sua presença. Viva fora da tela. Número 5. Se culpar ou assumir a responsabilidade sozinho. Às vezes, quando algo esfria, a primeira reação é: foi culpa minha.
devo ter feito algo errado. Mas nem sempre é assim. As pessoas mudam. Passam por fases. Se fecham. Não carregue nos ombros o peso de algo que não está sob seu controle. Em vez de se culpar, concentre-se em evoluir. A dor pode ser um sinal, mas a culpa não precisa ser sua morada. Número 6. Colocar sua vida em pausa esperando uma resposta. Este é talvez o erro mais silencioso, mas destrutivo. Você para de sair, de sorrir, de viver, porque está esperando. Esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal. A espera passiva drena sua energia e rouba seu brilho. Enquanto você congela sua vida por alguém, essa pessoa segue em frente, muitas vezes sem perceber o impacto que causou. Aqui vai a chave para virar o jogo. Retome o seu eixo. Reconecte-se com o que te faz bem. E lembre-se, o amor mais magnético é aquele que nasce da autossuficiência e da paz interior. Agora que você já entendeu a importância do desapego e dos erros que precisa evitar, é hora de agir com intenção. Esses 8 passos são como um mapa para você retomar o controle, restaurar sua energia e, possivelmente, fazer com que eles vejam tudo o que perderam. Número 1. Torne-se escasso, não disponível. A escassez cria valor. Se você está sempre ali, respondendo rápido, disponível o tempo todo, a percepção de valor cai. Faça-se menos acessível. Dê espaço. Retire o excesso da sua presença. Isso não é um jogo. É sobre preservar sua energia e alimentar o mistério. Pessoas valorizam o que não tem garantido. Número 2. Foque 100% em sua evolução pessoal. Se antes você estava focado neles, agora é hora de focar em você. Invista em seus projetos, aparência, saúde, mente e espiritualidade. Nada é mais atrativo do que alguém que está crescendo, e não esperando. Quando você começa a florescer, quem se afastou sente. A energia muda. E eles percebem que talvez tenham deixado algo raro escapar. Número 3. Silencie quando for necessário. Você não precisa responder tudo, nem justificar cada silêncio. Ficar em silêncio é, muitas vezes, mais poderoso do que qualquer discurso. O silêncio comunica: eu não dependo da sua presença para estar em paz. Esse tipo de silêncio é firme, calmo e cheio de poder. É o tipo de silêncio que faz o outro pensar. Número 4. Cuide da sua presença, online e offline. Revitalize sua imagem. Mude algo. Faça um detox digital. Publique menos. E, quando publicar, que seja algo que mostre evolução, leveza e autenticidade. Quando sua presença começa a refletir equilíbrio, confiança e renovação, o efeito é magnético. As pessoas são atraídas por quem brilha por dentro e por fora, mesmo sem tentar. Número 5. Construa uma rotina que te nutra. Rotina é poder. Acorde com intenção. Medite. Treine. Estude. Trabalhe com foco. A constância silenciosa transforma você em alguém estável e irresistivelmente confiável. Um dia bem vivido em silêncio vale mais do que 1000 tentativas desesperadas de reconquista. Número 6. Redescubra o prazer de estar só. Solidão não é ausência. É espaço. Use esse espaço para rir sozinho, cozinhar para si, sair sem precisar de companhia. A autossuficiência emocional é como um imã. Quem percebe que você está bem sozinho, começa a desejar fazer parte disso. Você não está esperando ninguém. Você está vivendo. E isso é raro. Número 7. Seja imprevisível na medida certa. Rompa padrões. Mude sua rotina. Surpreenda, não a outra pessoa, mas a si mesmo. Tente algo novo. Mude o caminho. Viaje. Faça algo que ninguém esperava. A previsibilidade mata o desejo. A leveza o renova. Você não precisa se reinventar por alguém. Faça isso por você, e o efeito colateral será notado. Número 8. Pratique o desapego com compaixão. Você não precisa odiar quem se afastou, nem se endurecer. A verdadeira força está em sentir com profundidade, mas escolher não reagir de forma destrutiva. Desapegar não é abandonar. É reconhecer que não há como forçar o que não flui, e ainda assim continuar amando a si mesmo. Quando você ama com liberdade, quem se afastou sente. E, muitas vezes, volta, não por obrigação, mas por desejo. Esses 8 passos não são truques. Eles são um caminho de volta para si mesmo. Porque o verdadeiro poder não está em reconquistar alguém, mas em se tornar alguém tão pleno que o outro se pergunta como teve coragem de se afastar.
Se você chegou até aqui, lembre-se, a reconquista mais importante é a de si mesmo. É sobre lembrar que você é valioso, mesmo quando o outro não vê. É sobre entender que o amor mais poderoso não é aquele que prende, mas o que liberta, que permite que o outro vá, e ainda assim, você permaneça inteiro. Você não precisa correr atrás. Não precisa provar nada. Quando você se alinha com quem você é de verdade, quando reencontra sua força, sua paz e sua luz, a vida se encarrega de trazer de volta o que realmente é seu. E se essa pessoa voltar, que veja sua nova versão, mais forte, mais sereno, mais consciente. E se não voltar, que você nunca mais se perca de si mesmo tentando ser o que o outro queria. Agora me conta, qual desses passos você mais sente que precisa colocar em prática hoje? Deixe aqui nos comentários a frase: "Eu sou valioso". Assim saberei que ficou comigo até o final. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Com respeito, presença e amor próprio. Nos vemos no próximo vídeo.